Olá, esse é um trabalho acadêmico que tem como temática os principais enfrentamentos no processo de fertilidade vivenciados por mulheres na fase reprodutiva. Foi um trabalho exploratório de cunho bibliográfico realizado pelos discentes Ana Vitória Silva Matos, Claudete dos Santos Figueiredo, Ellen Giovana Silva, Manuela Eduarda Bahia, Renata Ariceli da Costa Gonçalves. Orientadora, professora mestre Darlene de Freitas. Na introdução, trazemos que as mulheres são a maioria da população brasileira e as principais usuárias do Sistema Único de Saúde. Dentro desse contexto de vários quesitos do uso da mulher dentro do SUS, um dos critérios principais está envolvido com a reprodução feminina, que tem um alcance desde a sua fase da puberdade, fase adulta, até a fase em que a mulher entra no climatério e posteriormente menopausa. Dessas bases contextuais surge a seguinte pergunta norteadora: quais são as principais dificuldades de fertilidade enfrentadas pela mulher durante a fase reprodutiva? Nesse contexto, o nosso estudo ele visa entender os principais métodos de fertilização na fase reprodutiva feminina, assim como conhecer os saberes e práticas da enfermagem relacionada à fertilização feminina, estudar principais barreiras relacionadas ao processo de fertilização. Esse trabalho justifica-se através de vias de esclarecimento, tentando esclarecer os principais enfrentamentos vivenciados pela mulher nesse período fértil, permitindo que essas mulheres, através desse conhecimento, possam viver seu período fértil de forma adequada e saudável. E entender também quais são os conceitos que o SUS traz para a mulher, garantindo então aí o seu direito à reprodução. Os principais métodos de fertilização na fase reprodutiva feminina eles trazem como um conceito de formação de um ser vivo, né? O que, segundo Ramírez, na sua publicação de 2008, traz que reprodução assistida é um termo sobre o qual se designa uma série de métodos médico-tecnológicos que possibilitam a realização de gestações que não aconteceriam espontaneamente. Então, dentro desses critérios de influência, de estímulo, de trabalho e estudo, inserindo o conceito médico e o conceito tecnológico, nós temos aí a inseminação intrauterina, a fertilização in vitro, que são técnicas que hoje são trabalhadas e oferecidas pelo SUS para que a mulher ela consiga ter uma vida reprodutiva eficaz, injeção intracitoplasmática de espermatozoides, diferença de FIV e ICSI, que são ali as classificações, né, da inserção desse método de espermatozoide dentro do ovócito da mulher. São técnicas do qual elas vão favorecer a reprodução feminina, auxiliando aí então que a mulher ela consiga gestar um feto tranquilamente, seguindo o seu ciclo, desde que ela passe por vários conceitos avaliativos e identifique que ela e também o seu parceiro têm condições de gerar um feto. Dentro desse conceito, os saberes e práticas da enfermagem relacionada à fertilização feminina é de extrema importância. A infertilidade conjugal depende igualmente de ambos, tanto da mulher quanto do homem. Um ano de tentativa consecutiva sem uso de anticoncepcional já dá critério para que o SUS consiga dar esse aval ou continuidade no tratamento desse casal. Isso está dentro dos critérios e programas de cuidado familiar, de planejamento familiar. Na infertilidade feminina, a origem pode ser dividida em quatro grupos específicos, que são as causas ovarianas e ovulares, né, ou ovulares, causas tubárias e do canal endocervical, causas ligadas à fertilização e causas ligadas à implantação do embrião, que são as principais causas que estão relacionadas com relação à mulher. Ainda nesses critérios, a avaliação de infertilidade das mulheres na atenção primária à saúde, ela vai trabalhar o conceito básico da história clínica da mulher
exames laboratoriais e exames de imagem para identificar qual é a saúde e a condição que essa mulher apresenta em aderir ao programa de fertilização. Os enfermeiros que atuam nessa área da reprodução, é muito importante que eles consigam realizar uma anamnese precisa do que precisa ser estudado nas condições dessa mulher, inserir essa mulher dentro do programa para que ela entre aí na esfera que o SUS oferece das possibilidades de tratamento e continuidade da fertilização. E o enfermeiro também proporciona as orientações devido, o acolhimento, insere o casal ou a mulher no planejamento familiar para que ela consiga entender e ser acompanhada devidamente pela equipe multiprofissional atuante nesses programas. O SUS disponibiliza gratuitamente tratamento de reprodução assistida. Entre eles, inclui-se a fertilização in vitro, inseminação intrauterina, indução da ovulação, coito programado, injeção intracitoplasmática de espermatozoides e algumas medicações de alto custo que podem ser fornecidas pelo SUS para auxiliar essa maturação ovária, né, e reprodução também dos espermatozoides. Então, o SUS ele oferece sim esses critérios de métodos e programas do qual pode auxiliar a mulher nesse contexto da reprodução, e tudo isso faz parte do planejamento familiar. A portaria número 3.149 estabelece a destinação de recursos financeiros ao estabelecimento de saúde que realizam procedimentos de atenção à reprodução assistida no âmbito do SUS. No Brasil, nós temos algumas cidades de distribuição que realizam esse programa, não sendo todos os estados e nem todas as cidades, assim como nem todas as capitais, que abrangem esse programa. As maiores concentrações dessas atividades ofertadas pelo SUS, elas estão centralizadas no estado de São Paulo. Algumas também distribuídas no estado do Rio de Janeiro, Brasília e Goiás. A disponibilidade do programa de reprodução humana do SUS, ela abrange aí alguns municípios específicos e traz esse contexto de preparo e inserção definitiva na mulher, desde que ela seja assistida desde o início da sua escolha pela reprodução. As principais barreiras para a fertilização da mulher, elas incluem aí dentro desse contexto, né, caráteres patológicos, metabólicos, psicológicos, e também relacionados à idade. Então, são mais comuns em mulheres e nelas tem maior impacto negativo, porque o planejamento familiar, ela inclui ali o casal que está disposto a fazer esse desenvolvimento, né, da família. Porém, ele reflete muito na mulher, que é a responsável por fazer a gestação e a formação, né, desse feto junto à fecundação do zigoto masculino. A endometriose é um dos critérios que entram como um fator patológico. A endometriose é uma doença ginecológica crônica de caráter inflamatório, causada por implantes de tecido endometrial, dos tipos histológicos, glandular e estromal, localizado fora da cavidade uterina. Então, ela afeta aí em cerca de 10 a 15% das mulheres e pode ser um dos fatores patológicos que impede ou que cria uma barreira para que a mulher possa estar adentrando essa fase de fertilidade. Outro fator patológico é a SOP, que é a síndrome do ovário policístico. É uma doença que tem a obesidade como desencadeadora, ademais, não só dificulta o processo de fertilização, como proporciona a suscetibilidade a diversas complicações durante uma possível gravidez. Então, são problemas também patológicos que podem impedir a mulher de evoluir para uma gestação. Fatores de hábito de vida, como alcoolismo e tabagismo, obesidade, fatores da idade, né, que são mulheres no ápice dos seus 36, 35 a mais anos, onde a ovulação vai já diminuindo significativamente o seu ciclo, são fatores também que podem contribuir para que a mulher não consiga apresentar um fator propício para a fertilização. Dentro de todos esses critérios, nas nossas considerações finais, esse estudo destaca a importância da fertilidade no contexto da saúde feminina,
A fertilidade não apenas simboliza a maturidade feminina, mas também desencadeia questões cruciais relacionadas à saúde da mulher quando não é devidamente protegida. E é cabível esse estudo alavancar aí a importância da enfermagem estar inserida mais nesses contextos da fertilidade feminina e conhecer a abrangência do planejamento familiar, o que o SUS oferece dentro desses critérios. Aqui deixo as nossas referências bibliográficas e muito obrigada.